Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 3, Lucas 3, nós vamos ler 1 ao 14. Lucas 3, do 1 ao 14. Célula? Amém. Vamos lá. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, pretarca da Galileia, seu irmão Filipe, pretarca da Utureia e da província de Traconites e Lissanas, pretarca de Abilene, sendo Anás e Caifás subsacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta o que tem, e quem tiver alimentos, façam da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu. Eu falei que nós vamos ver até 14, mas eu vou um pouquinho adiante. E respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá de sua mão, e limpará a sua eira, e agitará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, pretarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: há de encerrar João no cárcere. Amém? No cárcere. Então, olha só, o tema de hoje é o Senhor me conceda a sua graça, identificando o seu chamado. Olha, todos nós, igreja, temos um chamado de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos, de fato, se estamos caminhando dentro do propósito desse chamado. Mas será que estamos atentos àquilo que Deus quer realizar através de nós? O chamado, o propósito é sinalizado a cada um de nós. Ele é sinalizado a nós de alguma maneira, em algum momento ou em algum tempo. Isso é fato. E é preciso entender que o Senhor Jesus
pelo poder dele que em nós opera. E é para a glória do seu próprio nome. É para a glória do nome dele mesmo. Então, o que ele espera de mim e de você é um coração obediente à sua vontade. Amém? Amém. Olha o que diz o verso 1. Vamos lá, meditando então, discorrendo aí no texto. O verso 1 e 2, o texto nos revela uma época, um tempo, de um reinado e um governo em Roma, que era bastante complicado, difícil de suportar, liderado por Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes o Grande, governador da Judéia, Herodes Pretarca, governador da Galiléia, que era conhecido como Antipas, como nós lemos aqui, e que era filho de Herodes o Grande. E reinou ali então por 40 anos, pensa nisso, 40 anos. Nas pesquisas, Tibério César tinha 56 anos nas pesquisas que eu fiz. Ele tinha 56 anos. Em seu governo havia muita dissimulação, altivez, arrogância e uma forte tendência à crueldade e à perversão. Havia também muito sofisma. Essa era uma característica naquele tempo em que João chegou. Era um governo que estava estabelecido ali naquele tempo, quando João Batista se apresentou. Então, no verso 2 diz que havia também 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Supostamente, os sumos sacerdotes são descendentes de Arão. No entanto, o cargo desses sacerdotes, sumos sacerdotes, a coisa estava tão feia, o governo, a situação naquela época era tão terrível, que os sumos sacerdotes, eles estavam ali já vivendo controlados por aquele sistema de Roma. E esses 2 homens serviam de algum modo nessa condição, sobre a condição do governo de Roma, limitados por eles. Porém, o texto diz que veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ok? Mas quem é João? Quem é João? Como foi chamado? E quando João foi chamado? Vamos ver? Vamos abrir em Lucas, capítulo 1, do verso 1, do 5 ao 19. Eu vou acompanhar ali porque a minha como é que fala? Versão é diferente ali, vamos acompanhar por ali. Amém? Então, Lucas 1, do 5 ao 19, vamos saber de fato quem é João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados de dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, como-lhe por sorte. Segundo o costume sacerdotal, ele entrava no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé, à direita voltado do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele em temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E converterá, dará o nome de João, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à
prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberia eu isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. 19. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas, essas boas notícias. Agora vamos para Lucas aí mesmo, do 39 ao 45, conhecendo um pouquinho mais de João. 39 ao 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, aleluias, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me achegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Amém? Vamos mais um pouquinho. João 1, do 9 ao 28. 19, perdão. Peraí. Acho que é isso mesmo. Vai lá. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre eles os fariseus. E perguntaram então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Então nós vimos aí um pouquinho da história de João. João Batista foi escolhido daquele tempo, para aquele tempo e para aquela época. Voltando lá para o primeiro texto, que é Lucas capítulo 3, no verso 2, a parte B, fala: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, filho de Zacarias, aquele que foi escolhido com propósito. Ele foi escolhido com propósito, ele estava no deserto, quando lhe veio essa palavra, a palavra do Senhor, dizendo: agora é o tempo, agora é o momento certo de cumprir o propósito designado a você, João. Deserto, gente, eu descobri que o deserto, há pouco tempo eu descobri isso. Eu descobri que o deserto nem sempre é aquele lugar de escassez. O deserto nem sempre é aquele lugar de fome, de sede, de calor, de dificuldades, nem sempre. O deserto aqui é um lugar de reservas. Esse deserto é um deserto de se retirar. É um lugar de se preparar. É um lugar secreto. É um lugar de oração. É um lugar de jejum. É um lugar de preparação, de dedicação. De se ouvir a voz do Senhor. De se preparar para o momento certo. Para um momento oportuno, no qual Deus chamou a mim e a você para cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. João ficou 30 anos se preparando no deserto para aquele momento.
texto que nós lemos que João, no ventre da sua mãe, no ventre de Isabel, ela era estéril, Zacarias, seu pai, orou por anos. Ele era sacerdote da parte de Arão, e ele orou quando ele ia apresentar incenso e oração ali naquele lugar, quando ele entrava para apresentar orações e incensos no altar, ele clamava e pedia a Deus que desse a sua esposa um filho. Chegou o momento que o anjo Gabriel chegou, se apresentou a ele, chegou o momento. É agora. E deu até um nome para João. E depois, passados alguns tempos, Maria, que também tinha sido agraciada ali pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo, dizendo que ela ia gerar o Salvador, né? Eles vão se encontram, Isabel e Maria se encontram, e as crianças, no próprio ventre, testificam a obra e o chamado. Quando João se encontrou ali na barriga do ventre, mas Isabel e Maria, os dois no ventre, houve um derramado do Espírito Santo ali, testificando, comprovando ali aquele encontro, porque João, ele iria preparar o caminho para a chegada do Messias. E houve ali um derramado do Espírito Santo, confirmando, comprovando, sinalizando aquele chamado, aquele propósito. E o anjo, lá dentro do santuário, confirmou a palavra do anjo ao seu pai Zacarias. E ao encontro ali, tudo foi se confirmando na trajetória e na caminhada de João ao encontro com Jesus, ainda no ventre da sua mãe. Então, o Senhor, Ele testifica desde o ventre da nossa mãe o nosso chamado e o propósito que Ele tem para cada um de nós. E enquanto esse propósito não chega, não é estabelecido ainda não foi cumprido na minha vida e na sua, o que nós devemos fazer? Nos manter no deserto, nos manter em oração, nos manter em jejum, em busca. Eu não sei quantos anos Zacarias orou para que a sua mulher lhe desse um filho. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, foi muito tempo. Porque quando o anjo apareceu, nem ele acreditou. Ele disse: Senhor, mas nós já estamos velhos, incapacitados. Mas olha, Deus não está olhando a sua idade para cumprir o propósito que Ele tem para você e para mim. Ele não olha tempo, Ele não olha idade, Ele não olha essas coisas que o homem olha. Quando nós olhamos, quando eu estava meditando nesse texto, eu falei: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Não tem idade, não tem tempo, não tem hora. É a qualquer momento. E aquela mulher se engravidou e trouxe João para preparar o caminho, foi confirmando e testificando no encontro com Maria ali no ventre de sua mãe. E ele foi pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, de acordo com as profecias de Isaías 43, 5, que diz: vós que clamam do deserto. Ou seja, o ministério de João estava predito por Isaías. Sabe quanto tempo atrás? 800 anos antes. 800 anos antes, o ministério de João Batista estava predito há 800 anos atrás pela voz do profeta Isaías. Sabe o que isso significa para o seu chamado e para o propósito que Deus tem para mim e tem para cada um de vocês? Nada pode frustrar aquilo que Deus tem para fazer em mim e em você. Nada. Nada pode impedir o agir de Deus. Aquilo que Ele tem para fazer e para cumprir através de mim e de você. Vale a pena passar no deserto. Vale a pena ficar no deserto, orando, jejuando. Muitas vezes nós viemos para a igreja falando: meu Deus, mais uma vez. Às vezes você vem até abatido, desanimado, arrastado ou arrastada.
me ouvir? Qual é o plano, qual é o propósito? O que Deus te chamou para fazer? Você já buscou isso de Deus? Já perguntou para Ele? Qual é, Senhor, o propósito que o Senhor tem para mim? O verso 5 diz: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Essa parte diz respeito a uma interpretação correta da palavra de Deus que produz vidas corretas. Que produz vidas corretas. João Batista veio pregar transformação de vida, arrependimento. Arrependei-vos, 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 raça de víboras. O tempo que João viveu ali pregando, ele estava num tempo onde o governo era terrível, gente. Até os sacerdotes eram controlados pelo sistema que governava naquele tempo. Mas João, naquele tempo, foi chamado para declarar raça de víboras, arrependei-vos. Para alguns, ele teve que dizer isso. Para outros, ele arrependei-vos. É chegado o reino, é chegado o reino, ele vem, é chegado o reino, é chegado o reino. Nesse tempo de hoje, o Senhor nos chama a pregar, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque o sistema e o governo que nós estamos vivendo hoje, fala sério, não quero entrar em méritos, mas o sistema que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, quer calar a boca da igreja, quer amordaçar a minha boca, quer amordaçar a sua boca, quer nos impedir de prosseguir com o culto de adoração e celebração ao Deus vivo e genuíno que vem para buscar a igreja, para salvar o perdido. E João Batista foi ousado. João Batista, ele não se calou. E ele, geograficamente, o tempo que João ficou no deserto, ele se alimentava de mel e gafanhotos, vestia roupa de pelos. E ele ficava ali, se consagrando, buscando e estudando, inclusive geograficamente, o que ele faria e aonde ele estaria, o território, por onde ele passaria pregando. E ele saiu pregando ali nas margens do Jordão, pregando as margens acerca do Jordão, preparando o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, atraiai os caminhos tortuosos, arrependei-vos, pecadores, abandone a prostituição, abandone o roubo, abandone o egoísmo. Maridos, parem de maltratar as suas esposas. Maridos, parem de defraudar, de desrespeitar as suas esposas. Esposas, se submetam ao seu marido. Trate-o como ao Senhor. E nós vamos ver no final mais sobre isso. Então no verso 5 ele fala: todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Este é o propósito de João. No verso 6 ele diz: toda a carne verá a salvação de Deus. Todo Israel veria o Senhor Jesus Cristo, o seu Messias, que é a salvação que vem de Deus. João chama o povo ao arrependimento genuíno, verdadeiro. João confrontava o pecado, raça de víboras. Isso foi dado a ele pelo Espírito. Isso foi dado a João pelo Espírito, para que dissesse assim àquele povo: quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Temos que confrontar. Claro, dado pelo Espírito. Nós não saímos confrontando todo mundo a qualquer tempo. Mas se é dado pelo Espírito, você tem que confrontar. Nós temos
seriamente, levou a sério o tempo que ele ficou no deserto. E quando ele saiu para pregar, ele pegou mesmo com força, preparando o caminho do Senhor. Quem nos ensinou a fugir da ira que há de vir, apontando para Cristo? Porque Ele vem. Ele vem. Ele vem, Ele virá. Ele está às portas, igreja. Jesus está às portas. Não podemos brincar com o Evangelho. Não podemos mais ficar brincando com o Evangelho. Brincando de ser crentes. Precisamos levar a sério a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo muito corrido. A tecnologia é avançada. E vai avançar ainda mais. Muitos estão perdidos, sem saber o que fazer, distraídos em suas tecnologias. E não estão dando ouvido à voz que clama no deserto. Não estão dando ouvido à voz que clama no deserto. Arrependei-vos, 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 que o Senhor Jesus Cristo vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. O pecado já nas portas. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Diz o verso 8. Aqui de fato diz que o batismo em água não faria a eles bem algum, a menos que houvesse primeiro arrependimento. E se esse arrependimento não fosse verdadeiro e genuíno, os frutos seriam evidentes. E se esse arrependimento fosse verdadeiro e genuíno, os frutos seriam evidentes. Tem que ter evidência. Tem que ter evidência. Hoje em dia, as pessoas não querem nos ouvir mais. O mundo não quer ouvir o crente pregar. Por quê? Porque a igreja, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós, como igreja, estamos vivendo, não estamos vivendo em evidências. Quando eles olham para a igreja está toda bagunçada. Pecados assolando a igreja de maneira terrível. Prostituição, adultério, fornicação, maus tratos aos filhos, mulheres desrespeitando seus maridos, violentando suas mulheres. O que é isso, igreja? Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Os pastores já não aguentam mais, não sabem o que fazer. Os pastores estão querendo entregar o ministério porque já não aguentam mais tanto pecado. Tanto pecado. Os púlpitos sendo pregados, arrependei-vos, arrependei-vos. E a igreja e os pastores já não aguentam mais. Querendo desistir de prosseguir com a obra, com o ministério. Estão cansados. Aconselho, mas a atitude do irmão, da ovelha, é ir para uma lamaçal, é continuar no pecado. É continuar no erro, no pecado. Como iremos ganhar almas? Como iremos alcançar as ações dessa forma? Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Ó Espírito de Deus, tenha misericórdia de nós. Produzir foi fruto de arrependimento. Na salvação, se não houver transformação, não houve salvação. Se não houver transformação, foi o que João pregou, não haverá transformação. Ou seja, não passaria de um banho, um mergulho no Jordão, como outro qualquer, se não houver evidências. Salvação tem que ter evidências. Tem que ter evidências. É batizar nas águas e a se lavar, se limpar. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que mentia não mente mais.
aquela que vivia fazendo fofoca, intrigas entre os vizinhos, o colega do trabalho, não fará mais. Tem que ter evidências. Salvação. Só é salvação genuína se houver transformação. Aquele que bebia não bebe mais. Amém? Aleluia. Ou seja, os religiosos na época diziam, cheios de orgulho. Havia alguns ali no meio que diziam, cheios de orgulho, temos Abraão por pai. Temos Abraão por pai. Venho lhe dizer que não existe salvação nacional. Salvação é individual. Filho de pastor, filho de crente não é crentinho não. Filho de crente não é crentinho não. Não é crente não. A salvação é individual. Tem que passar pelo processo de arrependimento, de quebrantamento, de rendição, de mudança de vida, de transformação. Cada um de nós prestará conta de si mesmo no dia do juízo diante de Deus. Cada um de nós prestará conta. No verso 9 diz, está posto o machado à raiz das árvores. As árvores aqui se referem a Israel. E o machado se refere ao julgamento de Deus. Não é dito que o machado cortaria as raízes, mas que está posicionado para fazer isso, caso o arrependimento não aconteça primeiro. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Essa é uma lei de Deus que se aplica a cada pessoa individualmente. Individualmente. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E o que faremos então? E o que faremos então? Perguntou a multidão. O que faremos então? Perguntou a multidão. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. A resposta de João aí não tem nenhuma referência a fazer essas coisas para obter a salvação. Não. Mas sim como resultado da salvação. Aí, irmão, projeta, por favor, a imagem que eu te pedi. As obras não são necessárias para se alcançar salvação, mas a verdadeira salvação operada por Deus não deixará de produzir as boas obras que são os seus frutos. Então aqui João, quando a multidão é a primeira a perguntar, a multidão que estava ali diante de João, seguindo ele no Jordão, foi a primeira a perguntar. Eles iam sendo batizados, e o que faremos? Chegava perto de João, eles iam batizar. Mas o que faremos? A multidão ia perguntando. O que faremos? Então João respondeu, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tem alimentos, faça da mesma maneira. Olha aí nós vencendo o egoísmo. Olha aí. Na pregação aqui na palavra do dia, nós aprendemos que nós somos egoístas por natureza. Então a primeira coisa que João ensina é, reparta, contribua, faça isso, divida o que você tem 2 túnicas, dá uma para o outro que não tem mais arroz em casa, distribui para quem que não tem água para doar para Rio Grande do Sul, para de guardar dinheiro, você vai ficar aqui não que não devemos, podemos, para investir no lugar certo, né, pastor? Para investir com as pessoas certas, no tempo certo. Rio Grande do Sul precisa de mim, de você. Nós gastamos com tantas bobagens. Reparta com o próximo. Reparta com o necessitado.
E João respondeu assim: igreja, nós estamos vivendo esse tempo, como eu falei, que é um tempo sutilmente, é um tempo onde sutilmente estamos sendo o quê? Induzidos ao egocentrismo. Fala sério. Ao egocentrismo. A era da tecnologia, ela vem avançando de uma maneira tão rápida, aonde o homem, isso está nas escrituras, não está tão claro, mas está, aonde o homem, levando o homem para o centro, onde o orgulho, a altivez, né? Ela vai prevalecendo sobre o homem. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Não que a gente não é capaz, mas de maneira excessiva, a soberba vem inundando o coração do homem. O homem a cada dia mais egocêntrico. É o ego no centro. É o ego do homem no centro. É o ego do homem prevalecendo no centro. O consumismo, ele vem enredando, nos enredando de tal forma a nos tornarmos insensíveis à dor e à necessidade do outro. O amor se esfriando. A cada dia, nós vemos aí o amor se esfriando dia após dia. Né? E como nos sentimos de fato quando você recebeu essa notícia do Rio Grande do Sul? Como você se sentiu? Como? Porque às vezes a gente olha a notícia, nossa, que dor, que tristeza, mas ó, continua dormindo bem, não orou, nem chorar, nem clamar naquele qual você clamou. A insensibilidade tem a cada dia, por causa de tanto consumismo, não só consumismo de comprar coisas não, gente. A tecnologia com tantas notícias que você não consegue mais acompanhar. Ela quer tomar a sua atenção. E que quando Jesus vier, você nem vai ver. Nós não vamos nem ver o mestre chegar. Repreendido em nome de Jesus. Mas muitos ficarão assim. Porque nós estamos tão sendo bombardeados e com tanta informação, a insensibilidade vai tomando conta de nós, do nosso coração. Nós vamos nos esfriando na fé. E nós precisamos nos arrepender. Por isso que João clamava: arrependei-vos. E nós estamos vivendo um ano da compaixão. Eu creio que Deus deu esse ano da compaixão, não foi à toa, não. Ele já sabia o que estava por vir. E a igreja tem que agir com compaixão. Nós temos nos movido, Deus, nós somos sensíveis mesmo à voz de Deus em relação a essa compaixão. Compaixão. Precisamos nos arrepender do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso egocentrismo. E precisamos repartir a túnica, repartir o pão, doar, fazendo alguma coisa, contribuindo na obra, servindo ao Senhor. Quantas vezes nós estamos precisando de gente aqui para nos ajudar? Você sabe o que a sua igreja precisa? Você sabe da necessidade da sua igreja? O que ela precisa de você, do seu serviço? Os publicanos também perguntaram, a multidão perguntou, agora os publicanos: o que devemos fazer, João? Os publicanos eram cobradores de impostos. Em certo sentido, eles eram empregados de Roma. E por isso Israel os considerava traidores. Muitos nem mesmo acreditavam que pudessem ser salvos. Muitos não acreditavam na salvação. E João responde para ele: não cobreis mais do que lhe é ordenado. Não dê calotes para tirar vantagem em cima do teu próximo. Pare de dar jeitinho. Nós brasileiros já vivemos em corrupção. Queremos dar um jeitinho nas coisas. Queremos trapacear. Precisamos abandonar, começar de nós, a começar da nossa casa. Precisamos abandonar imediatamente a corrupção, o jeitinho brasileiro. Então ele
Ele diz isso: não cobreis mais do que lhe é ordenado. E aos soldados? E os soldados que iam ser batizados? A multidão ia seguindo João, iam sendo batizados e perguntando: o que faremos? O que faremos? O que faremos? Os publicanos também iam sendo batizados, ouvindo João. E o que fazer? O que eu preciso fazer além de ser batizado? Não cobre além do que você deve. Cobre o preço justo. Cobre o que é justo. A nós, igreja, precisamos ser íntegros. Pagar o que deve no momento certo, na hora certa. Não comprar além do que nós devemos. Ser justos. Ter a palavra assim, sim ou não. Falou que vai, vai. Falou que não vai, não vai. Parar de ficar dando jeitinho, mentindo, enganando. Precisamos levar isso a sério. Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto é tempo. E os soldados: a ninguém trateis mal e nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém trateis mal e nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Esses homens, tanto os publicanos como os soldados, não são orientados pelo profeta, que foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo Altíssimo, a mudar o seu modo de vida. Não. Eles permaneceriam sendo cobradores de impostos, permaneceriam sendo soldados, mas com uma diferença depois de se arrepender. Não cobrando além do que devia e não maltratando e não defraudando o próximo. Mas apenas mudança de atitude era que João falava, pregava. E é isso que o Senhor nos cobra hoje, Deus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque os dias são maus. O amor está se esfriando. Jesus vem. João Batista anunciou, apontou o seu ministério. O seu ministério durou apenas 1 ano, sabia? 1 ano. 30 anos no deserto se preparando. 1 ano pregando em volta do Jordão. E muitos da multidão, muitos dos cobradores, muitos dos soldados, muitos daquela classe social se arrependeram. Todos tiveram a oportunidade, inclusive o rei que mandou degolar a sua cabeça por causa de uma mulher, por causa de uma dança, porque não se arrependeu. Muitos de nós estamos tendo a oportunidade de nos arrepender e de ver a face do nosso Senhor que veio. Ele veio. Então João Batista, ele cumpriu o seu chamado durante o seu tempo na terra, começou e foi testificando, comprovado no ventre de Isabel. Toda a testificação foi comprovada no ventre desde o seu nascimento, quando encontrou-se com Maria e ficou cheio do Espírito Santo. Passou 30 anos no deserto se preparando para preparar o caminho da chegada de Jesus, pregando o arrependimento genuíno, e muitos foram salvos pela pregação dele. E que o nosso Deus nos revele qual é o nosso propósito, para que nós possamos cumpri-lo com alegria e para o louvor da sua glória. Amém? Amém? Quando eu olho para a história de João, eu fico pensando: olha, o deserto, o inimigo das nossas almas, ele quer roubar de nós esse chamado, esse propósito. Com Moisés não foi diferente. Moisés, o rei na época, mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos de idade. Moisés tinha acabado de nascer, mas a sua mãe preparou o bercinho, preparou a caminha, colocou ele no rio, e o propósito de Deus não foi frustrado. Viveu no castelo, viveu entre os reis, conheceu como os reis viviam dentro daquele castelo, dentro daquelas riquezas, daquele luxo, mas ele não pertencia àquele lugar. Ele não pertencia, Moisés não pertencia àquele povo. E ele foi sensibilizado e tocado. A mãe dele amamentava ele no período que ele foi crescendo.
no deserto. E foi lá que ele teve um encontro com Deus, e Deus o chamou e cumpriu na vida de Moisés o seu propósito. Amém? Cada um ali dos personagens, nós vamos ver que Deus tem um plano e tem um propósito para mim e para você. Então busque de Deus. Qual é o meu propósito? Onde o Senhor me quer? Como o Senhor me quer? O que eu devo fazer? Eis-me aqui, Senhor. Capacita-me, porque não é na minha força, não é na sua força. O que Ele requer de nós é dependência. 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 Amém? Que nós possamos viver assim, na dependência do Senhor, nos arrependendo dia a dia e buscando a sua face. Aleluias! Essa é a palavra que Deus me deu nessa manhã para a igreja. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos sustente nessa caminhada, porque nós queremos chegar e ver a face do nosso Senhor. E só concluindo aqui, olha, essa mesma palavra, João, ele fala, olha, eu não sou Elias. Não, ele foi usado com o espírito de Elias. Ele foi usado com a palavra de Isaías, endireitar os caminhos, apanhar os caminhos tortuosos. Mas ele reconhece e aponta para Cristo. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Temos que viver a nossa vida para a glória, honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Se coloque de pé, então, e vamos orar ao Senhor, adorá-lo. Usa-me como um farol que brilha
cego ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Amém, aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, ó Deus. Perdoa, Senhor, o ativismo, ó Pai. Perdoa, Pai, a carnalidade, ó Deus. Perdoa a religiosidade, ó Deus. Perdoa o egoísmo, o egocentrismo, ó Pai. Perdoa, Pai, as confusões, as distrações. Perdoa, Pai, o pecado da igreja. Perdoa, Senhor, quando nós estamos focados em tantas outras coisas e não estamos buscando primeiro o teu reino e a tua justiça, Senhor. Lava-nos, Senhor, nesta manhã. Perdoa, Pai, os nossos pecados como igreja. Perdoa, Pai, as nossas falhas, discussões, contendas. Perdoa, Pai, Deus, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Cubra as nossas vidas com o teu sangue. Produz em nós frutos de verdadeiro arrependimento. Produz em nós frutos de arrependimento. Endireitai, Senhor, as nossas veredas. Endireitai, ó Deus, os nossos caminhos. Aplanai, Senhor, os caminhos tortuosos do nosso viver. Endireitai, endireitai. Endireitai as nossas veredas, ó Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Pai. E guia-nos na tua verdade, sobre a tua luz. Sobre a tua luz, Pai. Levanta aquele que está caído. Fortaleça, Senhor, aquele que está fraco. Renova as forças do cansado. O abatido no meio da tua igreja, no corpo de Cristo. Libera cura, libera libertação, Senhor. Derrama do teu Espírito. Porque foi o que João Batista pregou. Eis que vem aquele que derramará sobre ti o Espírito Santo. Precisamos da presença do Espírito de Deus. Oh Deus, queremos a doce presença do Espírito do Senhor, movendo sobre a igreja, movendo sobre nós. Oh Espírito de Deus, enche-nos de ti. Perdoa-nos, lava-nos, ajuda-nos, fortaleça-nos, abra os nossos olhos, desperta aquele que dorme. Oh Espírito de Deus, desperta-nos,
Desperta-nos. Não queremos viver adormecidos nesse tempo. Não queremos viver distraídos nesse tempo. Aviva a tua igreja. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, aviva-nos, 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 aviva-nos. Desperta-nos, ó Espírito de Deus. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor. Que a compaixão, que as misericórdias de Cristo, que a bondade de Cristo permaneça sobre nós. Que as evidências de arrependimento genuíno permaneçam sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre o ministério que o Senhor tem nos colocado. Revela ao teu povo o chamado. Revela ao teu povo o chamado. Revela ao teu povo o chamado. Revela-nos o chamado, Senhor. E que o temor do Senhor seja uma realidade pura e genuína em nossos corações, produzindo salvação, anunciando a Cristo, anunciando a cruz, proclamando Jesus, na alegria ou na dor, na alegria ou na dor, na escassez ou na abundância ou na abastância. Que assim seja, Pai, na vida do teu povo, em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortaleça a vida dos nossos pastores, ó Pai. Fortaleça a vida dos nossos pastores, ó Deus. Renova as forças dos pastores, dos líderes, dos chamados. Que eles não desistam, que eles não desistam, mas que eles prossigam, que eles prossigam, que eles prossigam avantes firmes do Senhor. Nós pedimos nesta manhã, Deus, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus.